Agora são 9h06. Vamos falar de um fato do fim de semana: a morte de um enfermeiro que estava protestando contra as políticas de imigração do governo de Donald Trump na cidade de Minneapolis. E nós lembramos que esse é o segundo caso de morte envolvendo operações de imigração nesta cidade em menos de um mês. Então, neste fim de semana, nós tivemos a morte do Alex Pretty e antes nós tínhamos tido a morte de René Good, também em circunstâncias muito semelhantes. E agora nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Jornal da CBN, a Nadédia Calado e eu, conversando com o Fernando Brancoli, que é professor de Segurança Internacional e Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês de novo. Professor, de que forma esse tipo de ação pode ser brecada, uma vez que o governo federal nos Estados Unidos está dando ampla defesa a esses agentes envolvidos em episódios gravíssimos, inclusive com a morte de cidadãos americanos? Bom, parece que existem duas ferramentas que podem ser empregadas nesse contexto. A primeira é o que a população vem fazendo, que são protestos, né? Minnesota está hoje menos 12 graus Celsius e as pessoas estão nas ruas protestando. Existe um clamor popular muito grande. Inclusive, né, a imprensa local tem apresentado pessoas que nunca fizeram protestos e que agora se sentem ameaçadas, se sentem, de alguma maneira, atingidas dentro desse contexto pessoalmente, né? Então, me parece que há uma pressão e um clamor popular que é uma ferramenta importante. Isso vai fazer com que congressistas se movimentem, faz com que a imprensa continue cobrindo, né? Então, de alguma maneira, tem aí uma ferramenta. A segunda, que também já está sendo empregada, diz respeito a ferramentas jurídicas. Alguns juízes já começaram a se movimentar, em parte, por causa do clamor popular, pedindo maiores explicações do governo Trump, dizendo, por exemplo, que essas mortes, as provas, né? Tem toda uma questão da cadeia de custódia das provas, das testemunhas, isso tem que ser colocado no âmbito federal, então tem uma discussão importante. Então, acho que são as duas grandes ferramentas que estão sendo empregadas agora. Até um ponto interessante, Nédia, que foram juízes locais em Minnesota que foram indicados pelo Trump no primeiro mandato dele. Então, poderiam até ser acusados aí de juízes trumpistas ou algo parecido, mas que estão se movimentando contra o Trump e contra o ICE nesse primeiro momento. São essas duas primeiras colocações. Agora, algo que acho que vale a pena comentar com quem está acompanhando a gente de casa: as movimentações de políticos democratas têm sido relativamente tímidas até agora. Tem uma tentativa aí de impedir que o financiamento do ICE seja brecado no Congresso, mas eu passei a semana, né, acompanhando esse caso. Eu estou nos Estados Unidos nesse momento, e assim, as mensagens dos congressistas têm sido triste, temos que ver aí o que vai fazer, o que é um pouco peculiar, né? Você imagina que seria um momento importante para que os democratas se movimentassem. Eu queria relembrar, por gentileza, o que pode acontecer em caso de um novo shutdown, né? A gente acompanhou o shutdown no fim do ano passado e ao longo do fim de semana aumentou bastante a probabilidade de que isso aconteça novamente, justamente por isso que você citou, né? A tentativa democrata de barrar o financiamento do ICE. O que isso acarretaria na prática? Olha, no contexto norte-americano, quando o governo não tem concordância de financiamento, o que acontece é que funcionários públicos param de receber salários e algumas atividades não essenciais elas são fechadas. E em alguns momentos até atividades essenciais, né? Mas, diferente do contexto brasileiro, a gente pode imaginar, né? A gente conhece provavelmente funcionários públicos, o salário normalmente é pago, a não ser que tenha uma catástrofe muito grande, mas nos Estados Unidos não, você para de pagar salário. Dentro desse contexto, a gente poderia imaginar o ICE suspendendo em algumas localidades de maneira provisória, na medida em que os agentes do ICE ficariam sem salário, parariam, por exemplo, de ter dinheiro para manutenção de equipamento e coisas parecidas. Hoje em dia, o orçamento está na casa dos bilhões de dólares, então provavelmente não pararia automaticamente, mas seria uma mensagem importante, inclusive de democratas, dizendo: olha, não concordamos com esse movimento, e aí dentro desse processo a gente tem que
averiguar ou algo que o valha. Então, apesar até da imprensa que está usando também o termo shutdown, eu acho que não se trata de um fechamento, né, que seria a tradução melhor, né? A ideia é de quase um interruptor que você liga e desliga. Você não pararia o ICE no dia seguinte, mas você mandaria uma mensagem, uma dimensão simbólica de que, olha, as coisas não estão funcionando tão bem assim. E de que forma, professor, acaba funcionando a atuação do ICE quando a gente sabe que os Estados Unidos têm uma questão diferente do Brasil, por exemplo, em relação a legislações que são próprias dos estados? Existe alguma forma de os estados americanos não terem tanta interferência ou atuação desses agentes federais? Olha, do ponto de vista jurídico, esse tem sido o grande problema aqui nos Estados Unidos, porque os estados, como você bem colocou, têm muita autonomia, né? Os estados têm a capacidade de decidir uma série de questões, por exemplo, aborto, uso de armas de fogo, uma série de questões. No que diz respeito à liderança de segurança, os estados têm autonomia, né? Tem uma guarda nacional. E esse tem sido o grande receio de especialistas e da imprensa, de modo geral, nos Estados Unidos, porque o governador aqui, né, o Tim Walz, em Minnesota, ele vem mobilizando a Guarda Nacional contra o ICE. Além disso, por ser o chefe da polícia, a polícia também tem sido mobilizada contra os agentes do ICE, o que gera uma preocupação de um possível embate entre agentes federais que têm possibilidade de fazer isso, né? O governo federal tem autonomia e tem poder jurídico para fazer isso, mas o governador também tem. Então você vê fotos e vídeos meio complicados, né, de agentes de segurança dos Estados Unidos não se enfrentando, mas olhando um para o outro de uma maneira um pouco peculiar. É um pouco longe do que a gente pode chamar de uma guerra civil, mas a gente tem momentos de tensão entre duas forças armadas do mesmo país que não concordam muito com certas movimentações. Então, é uma situação muito, muito complicada, porque, assim, parece um palheiro seco, né? Está esperando só uma fagulha para começar um incêndio. E sabe-se lá o que pode acontecer quando, por exemplo, vamos imaginar um membro da Guarda Nacional atira no membro da ICE, e aí, quem vai julgar quem? O que pode acontecer desse processo? Embora o Alex Preres fosse um cidadão norte-americano e com permissão para porte de arma, que em tese gabarita ali as preferências de Donald Trump para quem vive no país, ele decidiu manter a narrativa, o governo classificando o Alex como terrorista doméstico, e as autoridades em Minnesota e Minneapolis pedem que o presidente americano encerre essa operação do ICE na cidade, na região. Dada essa aposta dobrada de Trump quanto a responsabilizar a vítima pelo que aconteceu com ela, isso nos indica que não tem perspectiva dessa operação ser suspensa e encerrada? Olha, me parece que a esperança que democratas e a população que não está muito satisfeita com a atuação do ICE tem de uma certa interrupção tem a ver com essa pressão popular, né? Trump vem dobrando a aposta, como você bem coloca, porque é o que ele consegue fazer. Se ele admitir que membros do ICE assassinaram sem razão alguma um cidadão americano que portava arma de maneira legal, ele não sacou a arma, né? A arma foi tirada pelos agentes da ICE, isso obviamente vai gerar uma comoção muito grande, ainda maior, eu diria, dentro desse tipo de contexto. Então ele dobra a aposta e não me parece que quer voltar atrás. Vazou uma carta essa semana, alguns dias atrás, de que membros do governo Trump teriam prometido ao governador do estado que agentes do ICE sairiam caso ele entregasse dados da votação do estado, algo parecido. Ninguém tem muita certeza do qual o grau de veracidade disso, mas seria um indício de que, na verdade, o ICE não estaria em Minnesota para capturar pessoas que estão de maneira ilegal nos Estados Unidos, mas tem a ver aí com as eleições de midterm no final do ano, que o Trump tem informações. Eu confesso que eu não vi dados muito claros que comprovam isso, mas tornaria a situação ainda mais rocambolesca, né? Para além de trágica. Então, me parece que não há muito a fazer. Agora, um caso interessante, Nadege e Cássia, membros de agências pró-armamento, né, que normalmente são republicanos, são mais conservadores, né, têm feito críticas a Trump porque ele diz, olha, você não vai a protestos portando armas ou algo parecido. As pessoas dizem, não, o que a gente diz é que você pode portar arma assim a todo lugar, desde que você siga certas regras. E esse indivíduo estava seguindo. Então dá até um certo choque aí, um certo curto-circuito, porque a ideia de que pessoas podem usar armas caso sejam
seja do ponto de vista legal, é a base aí de uma série de discussões conservadoras nos Estados Unidos, e agora está levando um ponto. Isso é até um parênteses interessante, a quantidade de pessoas que resolveram começar a portar rifles nas ruas nesse estado, em Minnesota, né? Dizendo, olha, se a segunda emenda aí da Constituição americana me permite, eu vou usar. O que dá ainda mais certo desespero do que diabos pode acontecer, um monte de gente de rifle na rua, né? Sem dúvida. Quero agradecer muito a participação ao vivo conosco do Fernando Branco, ele é professor de Segurança Internacional e Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, bom dia para todos. Bom dia.